Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 5, versículo 5, diz: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, isso para um israelita, ele entendeu logo, olha, existe um parente resgatador que vai tomar a terra das mãos de Satanás. Um dos 24 anciãos, representando os salvos que foram resgatados no sacrifício expiatório de Jesus, comunica a João: não há mais razão para choro. Antes de Jesus se manifestar como parente resgatador, aí sim havia razão para choro, mas agora os cristãos poderiam saber, sendo um pouco ou um tempo longo, a terra vai ser tomada. Em algum momento a terra volta para o seu verdadeiro dono. E ele disse também: eis aqui o leão da tribo de Judá. Esse título faz referência à profecia de Jacó sobre Judá. Dele sairia um leão, nas mãos estaria o cetro, e ele será o legislador, até que venha Jesus, na profecia chamado de Siló. Veja, Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Deus enfatiza que a mão do leão da tribo de Judá estará sobre o pescoço de seus inimigos. Versículo 8, o contexto imediato daquele texto, simbolizando que terá os seus inimigos em posição de rendição ou morte. Vamos lembrar que está profetizado que a vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo é descrita como: ele sem mão será quebrado. Outro, será vencido pelo sopro da boca de Jesus. Então, são vitórias, vamos considerar assim, relativamente fáceis quando a batalha final iniciar. Hoje nós estamos vendo a batalha aí acontecendo, muitos cristãos sofrendo, morrendo na história, mas vai haver o momento da batalha final, quando Jesus se manifestar, ele será desfeito pelo sopro da sua boca. Terceiro ponto, a raiz de Davi. Neste texto é invocada a figura do grande rei Davi. Deus prometeu a Davi que os seus descendentes seriam os que se assentariam no trono. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, está escrito: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ou seja, Deus promete que Davi terá descendente perpetuamente no trono, e que principalmente o Messias será descendente dele. O versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei da casa de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que Davi terá sempre um herdeiro, um descendente para assentar-se no trono. E Maria era descendente de Davi. Nós encontramos duas genealogias, em Mateus e em Lucas. Você pode observar que nas genealogias existem diferenças até Davi. O próprio pai
né, de José em Mateus é diferente do pai que aparece em Lucas. Por quê? Porque a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria. E a genealogia de Mateus segue até Davi. A genealogia de Lucas segue por outros homens até chegar a Davi também. Tanto José quanto Maria era descendente de Davi, sendo que Maria, no caso, ela recebeu a visita do Espírito Santo. Então ela é que dá a Jesus o direito de assentar-se no trono. O profeta Isaías anuncia um momento futuro quando perguntarão pela raiz de Jessé, o pai de Davi. Isaías 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Esse momento é também chamado de milênio, quando o reino de Deus será estabelecido na terra. Então chegará um momento em que todas as nações buscarão o conhecimento de Deus através de Israel. A igreja não estará mais aqui na terra. Eu sempre digo que no princípio do milênio, Israel será um novo convertido, né? Porque o Israel que hoje existe, ele não conhece as escrituras de verdade, né? É raro na interpretação das escrituras muitas vezes, principalmente na interpretação do livro do profeta Daniel, porque o livro do profeta Daniel anunciou, olha, o Messias vem em 483 anos, contando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Então eles eram para reconhecer que 483 anos bate ali próximo da morte de Jesus, no ano 26, 27 da era cristã. O 5.5.4, que venceu para abrir o livro. Então Jesus Cristo é aquele que venceu para abrir o livro. João recebeu a revelação do Apocalipse próximo do ano 95 da era cristã. E está sendo revelado do que ocorreu quando Jesus foi assunto ao céu. Ou seja, o que parece é que a revelação retorna um pouco, né, no momento em que Jesus sobe ao céu, né, recebe a adoração daqueles santos do Antigo Testamento e da igreja também de Estevão, né, que estava morrendo ali, recebe a adoração deles, dos 4 animais, né, que seriam os querubins. Aquele ali foi o momento em que Jesus ascendeu aos céus, em que as portas eternas se abrem para o Rei da Glória. Como resultado da sua vitória sobre todas as coisas, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro descreve todas as ações divinas que se desenrolam até o fim da grande tribulação. Então, o que o livro vai declarar agora dos 7 selos, nós vamos ter os juízos de Deus, tudo que está acontecendo até o fim da grande tribulação. Alguns têm identificado Apocalipse 8:5, quando é aberto o 7º selo, como sendo o fim da conquista da terra. Mas a abertura do 7º selo representa o tocar das 7 trombetas e das 7 taças. Logo, elas fazem parte do 7º selo. E nós veremos que as taças, elas vão até a batalha do Armagedon. Então, o livro, ele retrata toda a batalha divina até o momento que Jesus vai se manifestar em glória. Um alerta também. Os 7 selos não representam 7 anos, mas sim 7 ações divinas para implantar o reino do Cordeiro na terra. Por que eu coloquei esse alerta? Porque alguns perguntam, pastor, a grande tribulação dura 7 anos. Isso vem dos 7 selos? Não. O tempo da grande tribulação, você tem ideia, em nenhum momento aparece no Apocalipse. Se nós formos estudar só o Apocalipse, sem citar o restante da Bíblia, nós não temos um tempo para a grande tribulação. Porque senão, se cada selo representasse 1 ano, então, e cada trombeta representa mais 1 ano, então seriam mais 7 anos, já teriam 14. E as taças, mais 7, então teriam 21 anos.
né? Então, não, cada selo representa uma ação divina, que pode até ser em paralelo, principalmente aquelas que acontecerão na grande tribulação. E como nota, é importante lembrar de onde vem o tempo de 7 anos para a grande tribulação. Vem das 70 semanas de Daniel, porque o anjo disse claramente que haveriam 69 semanas até o Messias ser tirado. Então, quando Jesus morreu, cumpriu-se as 69 semanas. Sobrando então uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Como o Messias foi rejeitado, então houve uma interrupção na contagem das 70 semanas, que nós dizemos que o relógio de Deus com Israel parou, iniciou a era da igreja. Quando a era da igreja se encerrar, ou seja, quando a igreja for arrebatada, então volta a contagem das 70 semanas. Esse é um dos pontos fundamentais para nós entendermos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então a contagem das 70 semanas parou quando iniciou a era da igreja. Faz sentido também nós acreditarmos que a contagem das 70 semanas retorna quando termina a era da igreja. Então, terminando a era da igreja, volta a contar as 70 semanas. Como resta uma semana, 7 anos. 7 anos de grande tribulação, então de onde vem? Da última das 70 semanas de Daniel. Jesus Cristo venceu, significa que ele cumpriu toda a missão, fazendo um sacrifício perfeito para salvar a humanidade.